Fala, meus amigos, tudo bem? Melquisedeque aqui falando da nova fase do Aerocast. Nós estamos no nosso primeiro novo Aerocast, é um Aerocast 2.0, é um Aerocast diferente, porque todos os outros podcasts têm todo aquele equipamento fonográfico e nós entendemos algo diferente. Um conceito que a gente já vive, que é a realidade da mesa, uma conversa descontraída, onde podemos trocar uma ideia, falar de verdades do reino que a gente acredita, com amigos que a gente ama. Então, esse é o nosso conceito de Aerocast que nós estamos apresentando a partir de hoje. Seja muito bem-vindo, não estou sozinho, como de costume, estou acompanhado de amigos maravilhosos, por exemplo, o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, Cláudio Borges. Melqui, tu me amas? E aí, galera, beleza? Tamo aí. Eu queria já de início dar uma missão para vocês que estão nos assistindo. Dê o like, mostre pro YouTube a relevância que a gente tem, porque o YouTube não acredita. Ele não acredita na relevância que a gente tem. Um dia ele vai acreditar. Se inscreve no canal, dá um like aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Bom demais. E não estou sozinho. Além do Claudinho, não estou sozinho. Depois de apresentar o Claudinho, ficou bem complicado, né? Complicado. Nós estamos também com o nosso amigo maravilhoso, né? Um que nós amamos muito, inclusive o topete congelado pela Elsa. Eu confesso que quando eu vejo ele, me lembra uma fatia de pão puma, o penteado dele. Traz essa lembrança, realmente. E hoje nós descobrimos o segredo dele, hein? O segredo, vamos em revelar, breve. Fica aí que a gente vai revelar. Vejam aí nas redes sociais também, existem... Né? Eu acho que nos próximos Aerocasts a gente podia ter uns easter eggs. Você que tem sobrinha entre 7 e 8 anos, chama ela pra ver a novidade que a gente vai trazer aí. Uma delas tem que ser a novidade do Salomão. E é ele mesmo, o Salomão Bezerra. Salve, família, muito bom. Como sempre, né? A gente já começa com a baixaria de família, né? É isso que é mesa. A mesa é essa. Vamos lá, vai ser incrível. Constrangei-vos uns aos outros. Constrangei-vos. Em amor. Heresias 3.3. Bom, e eu quero apresentar agora pra vocês o primeiro convidado desse novo formato Aerocast. Um cara que eu conheço há alguns anos, né? Quase trabalhei com ele, o senhor me direcionou pra outra coisa, e glória a Deus por isso, porque todos os acontecimentos seguintes nos trouxeram até a Aero, mas a aliança continuou. Um cara incrível que me inspira profissionalmente, como marido, como pai, e ele vai falar a respeito de diversos temas que ele domina, uma história de vida extraordinária com vocês, Ícaro Queiroz. Aê! Vamos aplaudir! Ícaro! Vamos aplaudir o Ícaro. Apresenta aí pra galera. Obrigado, pessoal. Cumprimentando vocês aqui, agradecendo a participação do Aero e vamos embora. Tamo junto aqui, quero cooperar, somar. Espero que atinja aí o coração de quem tá assistindo. É isso aí, Ícaro. Mano, você começou falando já de cooperar e somar, né? Eu quando olho pra você, percebo muito isso. Hoje, qual tem sido o seu principal foco, né, em relação a isso mesmo, a somar, transbordar, unir pessoas, unir conexões? Fala aí mais sobre isso. Mel, que primeiro ponto você falou de foco. Já me trouxe até um arrepio aqui, assim, ó. A gente está participando do processo de foco na empresa com todas as lideranças, né? Então a gente está em 15 pessoas fazendo um processo qual todo dia temos alguns exercícios, algumas movimentações. Eu estou aqui hoje, mas hoje eu não pude me exercitar ainda. Então eu tenho que exercitar, eu tenho que postar, publicar. Então, por favor, fica de pé, 15 polichinelas. Eu sugiro no mínimo 20 minutos, sabe? Eu sugiro um burpee aí agora, né? Mas beleza, falando de foco assim, hoje a empresa ela tem duas empresas, tá? E falando empresarialmente, nós temos uma missão clara, que
que é transformar vidas e negócios através de tecnologia, processos de desenvolvimento humano e gestão. Uau. Então, quando eu falo no foco, nosso foco está ligado em algumas unidades de negócio, que vai atender, obviamente, na maior parte do tempo do passado, empresas B2B, e a partir de uma nova manifestação de download que a gente recebeu, passamos também a fazer na pessoa física, e por isso nossa missão passou a ser vidas e negócios. Uau, vidas e negócios. Antes vocês focavam só nos negócios. B2B. E agora vocês vão tocar também pessoas na questão de desenvolvimento humano. Tem acontecido faz 1 ano e meio essa movimentação, então a gente chama de uma transformação interna, né, de dentro para fora. Uau. E aí tem dado bons resultados, bons frutos e a gente vai manter. Uau, quem são as pessoas que mais te inspiram assim nessa linha? Eu diria, eu vou falar sempre de dentro para fora, tá? Então, hoje, assim, no meu caso, quem eu olho que mais me inspira é a digníssima Tainã. É uma inspiração porque eu vejo assim, a movimentação, a transformação, a mudança. Agora, quando eu olho para o mercado, olho para fora, eu vejo, eu tenho o AP, eu acho que ele tem um AP Maurício, né? Ele tem a maneira, o trajeto de fazer a coisa, eu acho bem interessante. Eu gosto muito do Paulo Vieira, eu acho bem interessante, eu gosto de Thiago Nigro. Então, são figuras públicas notórias. Quando eu vou olhando para business, eu olho para o Diniz. Então, cada um tem um do que você aprende, um porquê você gosta, o do que te inspira, do que te motiva a continuar. Você vê o desafio que as pessoas tiveram. Então, no modo geral, eu olho para isso. E minha base assim, de inspiração maior, focal de tudo, porque é onde eu iniciei mesmo, onde falou assim, daqui para frente, foi meu pai. Uau! Foi ele que te inspirou a viver algo diferente. Meu pai, ele pegou pesado no sentido de falar assim, cara, vai. Você não tem alternativa para ficar parado. Chegou no momento X, você vai ter que caminhar. Então, o impulso, eu acho que o apontamento do homem que eu tinha que ser veio dali. E ali me movimentou, e a partir deste impulsionar, eu passei a conhecer pessoas e... Isso é incrível, né? Eu estava lendo esses dias que uma da etimologia da palavra admirar é mirar à distância. Uau! Então, quando ele fala sobre exemplos, Thiago Nigro, Primo Rico, o Paulo Vieira, é exatamente isso. É você admirar distante, você já está mirando isso. Você vai se tornando aquilo que você está admirando. Isso é incrível, isso é incrível. Top demais. Um privilégio é você ter um pai como exemplo, né? Que nem você acabou de falar, você falou do seu pai, né? Você é um dos maiores inspiradores seu que te motivava, te direcionava, te dava o caminho para você seguir. E é um privilégio, né? Você ter o pai que realmente você se espelha nele e através dele você consegue também inspirar outras pessoas e dar continuidade aí à jornada. Logo hoje, nos dias que a gente tem hoje, né? Que sim, dificilmente a família está tão distorcida nessa questão de pai, filho, mãe, enfim. Mas show. Aproveitando assim, falando hoje, né? Hoje é aniversário do meu pai. Então, um beijo, pai, parabéns, feliz aniversário. 64 anos, Geraldo Queiroz. Geraldo. Parabéns, Geraldo. E hoje, dia 29, certo? 29 do 11, vai estar sendo transmitido dia 6 do 12, mas 29 do 11, que é o dia mesmo, é aniversário do Geraldo. Feliz aniversário, Geraldo. Parabéns pra você. Honra e gratidão à sua vida, porque tudo que você acertou e tudo que você errou, produziu Ícaro Queiroz. É isso aí, muito bom, muito bom. E assim, você falou algumas coisas em relação a desafios, né? Seu pai, ele te empurrou para viver algumas coisas. Eu tenho certeza que nem sempre isso foi legal, né? Você quer contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória aí pra gente? Bora, vamos lá. Desafio primeiro, né? O empurrar, geralmente, ele não é agradável. Se fosse, você estava lá já no lugar. Então, você teve que ser empurrado. E, bem geral, resumindo assim, a história, eu morei a vida inteira, cresci praticamente ali no Nocop, bairro aqui do vizinho, Guarulhos. Do ladinho. Aí dos 6 anos de idade, eu mudei para cá, no Nocop, e fiquei até casar. Quando eu tinha 12 anos, meu pai e minha mãe se divorciaram. E aí teve aquele choque. E aí um primeiro ponto assim, né, de admiração pelo meu pai. Uma coisa chamada consistência. Todos os sábados, todos os domingos,
faça chuva, faça sol, feriado, não feriado, pontualmente ele estava o sábado e o domingo. Ele não morava no Nocop mais, ele morava em Cumbica. Então ele fazia esse percurso. Então ele tinha uma consistência. Então assim, eu fui assistido. De segunda a sexta não tinha o meu pai dentro de casa, não tinha, obviamente, assim, o que eu tinha antes, mas eu tinha esse percurso inteiro sendo assistido por ele. Quando eu fiz 17 anos, ele começava a falar o seguinte, ó, vai acabar a pensão, você tem que trabalhar, você tem que se movimentar. Chegar o ano que vem, acabou, não tem o que fazer, acabou. E aquilo ficava me martelando. E aí meu pai fazia uma simples pergunta, ele falava assim, chegava no final de semana, e aí, estudou? Que eu não conseguia responder a não ser a verdade. E aí, se eu falasse que eu estudei, mas estudei pouco, está preparado? Então ele fazia outra pergunta. Por quê? Para poder fazer uma prova, poder entrar em algum movimento. Meu pai é concursado. E aí você tem a possibilidade de falar o que eu não está fazendo. Eu tinha muito desafio de não falar para ele a verdade. No final das contas, então toda vez que ele chegava, eu tinha que estudar porque eu sabia que viria a pergunta e por causa da pergunta eu tinha que dar a resposta. E minha resposta era estudar porque eu tinha que responder ao meu pai, porque eu tinha que fazer um futuro para amanhã. E aí ficava naquele paradoxo, assim, de eu não queria, não tinha vontade, mas viria a pergunta e minha pergunta tinha que ser verdadeira, porque depende, se eu não conseguisse depois dar o resultado que ele esperava, que era, cara, você está estudando, então quando você tiver uma prova for testado, você tem que ser aprovado, porque você está dizendo para mim que está estudando. Ele foi seu primeiro coach. Rapaz, foi meu coach, foi meu mentor, foi meu instrutor de modo geral. E aí foi... E nessa época você se perguntava, o que eu vou fazer da minha vida? Como que vai? Porque eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Hoje não, que a galera hoje é mais tranquila, não no sentido de ser acomodada, mas no sentido de ter uma direção. Porque chegou um momento da minha vida que eu comecei a me perguntar, falei, um dia meu pai não vai mais estar. Quando eu vivia lá com os meus pais, nem o meu pai, nem minha mãe. E aí começou a me dar uma neura, que eu comecei a entender, que falei, um dia é eu que vou ter que pagar minhas contas. Um dia é eu que vou ter que pagar minha casa, meu carro, eu que vou ter que pôr comida dentro de casa. Como que vai ser isso, cara? E nessa época eu trabalhava trabalhava de chaveiro, ganhava R$198 por mês. Que eu fiz a minha primeira bicicleta em 3 vezes. Eu falei, cara, uma bicicleta eu tive que fazer em 3 vezes, não sobrava mais dinheiro para nada. E aí, como que vai ser minha vida? Aí começou a me dar um negócio assim que eu preciso me preparar. Mas diferente de você, eu não estudei, né? Diferente de você, eu não estudei. Mas eu não sei se já te deu essa neura, esse negócio, essa incerteza. Cara, assim, era muito louco, porque quando você falou assim, o que você queria fazer? Quando eu estava no último ano do colégio, da escola pública, do primeiro ano até o último, foi no Prates, no Nocop também. Então foi um tempo inteiro ali. Não paguei curso, não tinha inglês, não fazia curso de informática. Os cursos que eu fiz nesse percurso foram cursos que eu tinha gratuito no centro de Guarulhos, que eu buscava, conseguia parceria com o CIE, com o que tinha de curso. E eu sabia e que eu podia, porque era longe, não tinha internet. Beleza, fiz alguns cursos. E aí só que, o que eu vou fazer? Eu não sabia fazer um teste vocacional, não sabia nem que existia esse negócio. Quando eu fiz, acho que foi o primeiro ano que teve Enem, acabei fazendo na escola, dentro da própria escola, mas era na própria escola que você fazia, rapidão, coisa super tchan. O que eu vou fazer? Não sei. Mas aí aquele ano eu fiz o quê? Eu prestei um concurso nos Correios na época, aprovei, só que aí eu fui aprovado, fui chamado para entrar nos concursos no ano que eu estava terminando o ensino médio e para ingressar você tinha que ter o ensino médio completo. Eu tive que ir na escola falar com o diretor para pedir a liberação, porque já tinha aprovado, era para começar em dezembro, eu comecei dia 18 de dezembro de 2001, no concurso lá. A data de admissão, de entrada. Só que para entrar eu tinha que já ter um mês anterior, dar lá a cartinha que eu estou aprovado no ensino médio. E eu não estava, porque não tinha terminado, só que eu tinha nota. Então o resumo assim, foi uma loucura. Então eu entrei no concurso e depois daí que eu escolhi meu curso. E aí foi outra forma aí para escolher. Como para escolher o curso de graduação, eu cheguei e falei assim, passei. Tenho o primeiro salário a receber no mês que vem. E com essa virada do mês acabou a pensão. Falei, pai, estou aqui com o negócio. O pai falou o seguinte, beleza, escolhe. O
que você quer? Quer um carro, jovem, homem, ou homem gosta de carro ou de relógio. Então você escolhe, um carro, nunca tive nada, não tinha isso, não tinha... Eu falei, que assim, uau, o meu dinheiro. Ou a outra frase que ele falou para mim, falou assim, ou você estuda agora e desfruta o resto da vida, ou você agora desfruta bastante e quebra a pé do resto da vida. Uau. Meu Deus, cara! E aí, com uma flecha, com uma pedra... Vira aquela do Matrix, né? Você tem duas escolhas aqui. Cara, muito bom. Mas falou exatamente essas palavras, meu, sem tirar e sem pôr, assim. Eu olhei pra ele assim e falei, sabe brincar? Aí, tá bom. Aí eu fui falar, tá bom, vou pra faculdade. Aí, em Guarulhos, só tinha FIG e UNG. Aí eu fui pra UNG, centro, porque... Fig Jung, parece alguma coisa chinês, sei lá. Aí eu fui pra UNG, cheguei lá na UNG e olhei e falei, vai fazer que curso? Falei, pai, vamos comigo. Então, tudo que eu fui sozinho. Eu fui pro concurso sozinho, eu fazia os cursos sozinhos, eu ia pro lugar sozinho, não ia com pessoas, com amigos, porque é outra vibe. A juventude, ela nem sempre te impulsiona para aquilo que vai te dar futuro. Eventualmente, você pode ter alguns contatos que façam isso, mas no senso comum, na maioria, vou falar assim, o que acontece é diversão, é brincadeira. Então, eu fiz muita coisa sozinho, muita. E os amigos meus são amigos maravilhosos, pessoas que eu amo, mas não tinha essa perspectiva, na época, pelo menos. E aí eu falei, pai, eu preciso que você vá comigo na universidade. Por quê? Porque eu quero fazer faculdade, eu já vi que não vai dar. O dinheiro não vai ser suficiente. E aí preciso que você vá comigo, vamos lá. Aí quando eu fui, aí ele falou, tá bom, escolhe o curso que você vai fazer. Aí só que sem instrução, sem nada, eu olhei para aquilo, o que eu sabia? Ou era bom de exatas, gostava de exatas. A única coisa que eu era bom na escola, assim, que eu falava, cara, eu me domino, eu sou bom, era exatas. Então eu falei, cara, me dá uma grade de exatas aqui. Fui olhar exatas, e dentro de exatas eu escolhi e comecei a olhar para os cursos. E aí tinha lá ciência da computação. Eu escolhi ciência da computação não por causa da informática, estava começando, era antes da internet de escada lá, eu não tinha computador em casa na época ainda. Falei, vou escolher... Era o IG lá, né? Antes ainda, isso aí já era luxo. Quando você esperava da meia-noite para poder gastar um curso só. E era caro, era ruim e era caro a internet. Aí eu escolhi ciência da computação, e aí falei, pai, então é esse aqui, por causa de exatas. E aí naquele momento meu pai fez o segundo, falou, tá bom, vamos. E aí eu pagava metade do meu salário para a faculdade e o restante da faculdade ele complementava. Então ele falava, você vai fazer, mas tem que ter o teu esforço. E aí metade do que eu recebia, que não era muito, acho que era R$380 na época, metade ficava ali, na faculdade, e o restante ele complementava. E esse residual eu fazia minha vida, tinha um filho. Você já tinha um filho? Você teve seu filho com quantos anos? Eu tinha um filho com 19. Com 19? 19 anos e minha esposa na época tinha 14. Uau! Então, assim, uma das coisas que a gente vê, por exemplo, do bairro, né, pra você ter uma ideia aqui, no bairro, Jardim Presidente Dutra, Inocop, essa região aqui, é um índice muito alto de gravidez na adolescência. Né? Então você foi um número do índice. Sou um case disso. Você é um case do índice. Né? E assim, eu digo isso, trago pra isso porque, mano, uma coisa que a gente tem aprendido é não ter vergonha da nossa história, pelo contrário. Né? A gente tem que aprender a agarrar a nossa história e entender, isso aqui fez parte da minha vida e me construiu. Até para se tornar uma forma de outras pessoas se espelharem, né? A Thay, a gente vai trazer ela aqui um dia no podcast para contar. Imagina que desafio dela, né, carregar uma criança. E desde então você assumiu ela e se tornou o marido dela. E vambora. Na limitação do que eu tinha, eu dei. Então, nós passamos os primeiros 2 anos não casados. Então, ela continuou morando na mãe dela e eu continuei morando na minha casa. Então, a gente estava junto. Quando eu consegui um estágio, então eu saí do concurso, então foi outro desafio maluco, assim. Meu pai aposentou no concurso. Então o que ele tinha de melhor para me dar? Concurso. Quando eu cheguei falei para ele, pai, se eu não sair agora no meu último ano, eu não consigo mais ter resultados dentro do trabalho porque o meu trabalho é técnico. Não é um trabalho que eu preciso do diploma, colocar e parar, esperar e aguardar. Não, eu preciso de ter resultado, trazer movimentações dentro da tecnologia até então para mim desconhecida, apenas no diploma. E aí eu tive que pedir o desligamento dos Correios, pedir formalmente para o diretor de recursos humanos me dispensar, fazer uma dispensa.
E aí eu entrei para o concurso, saí do concurso, entrei para um estágio. Então, quando eu casei, aparece lá ele, estagiário, ela, estudante. Está no nosso certidão de casamento. Uau. E aí mas aí foi o que me possibilitou aumentar pelo menos o dinheiro no bolso físico na hora e ir para um casamento. E você vê que interessante. Você precisou fazer uma escolha aí no momento da sua formação, que foi eu posso continuar sendo até onde meu pai me trouxe, foi muito bom que ele me trouxe, e o lugar e o cargo onde ele conseguiu me colocar, que foi até onde ele chegou. Ou eu posso agora voar além daquilo que meu pai me propôs até aqui. Não é? Então você viveu um parto paterno ali, você foi lançado, impulsionado para viver algo além do que seu pai tinha te trazido. Isso é muito louco. Na realidade foi 2 escolhas, porque Sim. o pai dele pediu para ele fazer uma escolha antes disso, que foi, você quer um carro? Você quer um carro agora? E mais ou menos isso, né? Ou você quer um carro agora para você Quer curtir usufruir, agora? curtir sua vida de novo, ou você quer ralar agora, estudar, se sacrificar para você, ou você quer ser feliz agora ou quer ser feliz lá na frente, mais tempo, né? Enfim, e depois dessa outra fase, você teve que fazer uma outra escolha. Escolha, usufrui agora ou usufrui na frente. Trabalha agora ou trabalha na frente. E aí? E às vezes as pessoas elas se apegam muito a isso. Não tive oportunidade. Cara, as oportunidades elas estão o tempo todo, todo momento, em todo lugar. Ou é porque você não conseguiu identificar ela, ou você identificou, mas não quis seguir. Sim. Então é muito cômodo depois que você tem um mau resultado na vida, seja ele financeiro, profissional, amoroso, e você pôr a culpa na oportunidade que você não teve. Não, eu acho que a vida da gente a gente constrói pelas escolhas que a gente faz. Eu acredito que quando a gente fala que Deus ele tem um plano para cada um de nós, esse plano ele existe sim, mas eu acredito que a gente tem o poder de mudar esse plano. Me corrija se eu estiver errado, você é o pastor da igreja. Eu sou só um guitarrista. Eu não leio a Bíblia. Deu uma alma pra Jesus. E o que eu não sei ganhou. Ganhou! Pode contabilizar. Meu Deus! Uma pedrinha na outra. Contabilizar. Ai, gente, olha só. Deus ele tem um plano, a palavra fala em Salmo 139, versículo 16, né, que os olhos do Senhor nos viam quando nós estávamos sendo criados em secreto no ventre da nossa mãe, e os nossos dias estão contados, escritos no livro de Deus. Então, de fato, Deus tem um plano. Porém, nós temos liberdade. Né? E que plano, que pensamentos Deus tem sobre nós? Jeremias 29:11 diz, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então, ele não tem pensamentos ruins. Então, logo, as colheitas ruins e os resultados ruins que nós temos não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente, de fato, siga a vontade dele, o querer dele, que é bom, perfeito e agradável, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, para que a gente viva uma vida em abundância. Aí são as nossas escolhas, né, que nos levam para alguns caminhos diferentes daquilo que realmente foi aquilo que Jesus... Nesse período, você já tinha algum contato com Jesus? Já tinha contato com essa vida? Quando Jesus entrou nessa história? Vou lá. Quando foi? Ou quando você tirou ele, às vezes, né? Não, assim, ó, a família inteira se dizia católico não praticante. Ou seja, a gente falávamos como católicos cristãos, mas não tinha nenhum tipo de prática, nem durante o final de semana, nem durante a semana, não tinha nada. Mas o católico não praticante. E aí, com 17 anos mesmo, eu comecei a fazer uma imersão no catolicismo. Então eu fui fazer crisma, eu me interessei de fato para o movimento. Na paróquia? Eu era ali no Inocop mesmo. Legal. E ela respondia para a paróquia Santa Cruz, né? Aqui, isso. E aí eu comecei a me envolver nesse processo. E quando eu estava no processo de conhecer a Thay, foi quando eu comecei de fato que eu conheci e aceitei Jesus na ótica cristã, de praticar, de viver. E aí eu experimentei o cristianismo baseado no evangelho que até então eu não conhecia da forma como, assim, acho que vivo, real. Para mim, né, a manifestação foi diferente. Então, eu me tornei evangélico num período que eu conheci a Thay. Meu aceito foi aqui na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista renovada aqui na Copa João Paulo. Aqui do lado. Aqui na frente, praticamente, na frente da Aero. Então, foi ali que conheci. Aí, depois dali, eu comecei a acompanhar um pouco mais a
a Thais, minha sogra, Josefina, André. Aí eu conheci a Sara e fiquei na Sara Nossa Terra. Sim. E aí foi meu percurso. Que legal. Entrei para ficar. Não teve o tempo de desligamento, não, nem vai ter. Muito bom. Você repreende isso aí. Você chegou, ficou e vai até o final. Meu, que incrível. Que impacto que esse conhecer Jesus trouxe aí pra tua história? Cara, eu vou falar assim, ó, eu dentro da Sara Nossa Terra tinha uma formação chamada Formação de Líderes. E no mesmo tempo que estava fazendo essa formação, dentro do meu estágio, que foi na época da Microsiga, antes de vir a TOTS, lá também comecei a ter uma formação de liderança. Tudo que eles me passavam lá, de forma rasa, pagando curso da Paulista, fazendo intensivo. Eu fiz a semana inteira na Paulista, assim, mas 8 horas, muito raso. Eu tinha aprendido dentro da escola de líderes, dentro da igreja, tendo uma formação interna, falando sobre postura, caráter, falando sobre honra, sobre liderança, falando como extrair resultados daquilo que é inadequado, daquilo que é impossível. Tudo que eu comecei a aprender, obviamente, com uma tenacidade mais empreendedora, com uma mais business, eu tinha aqui, falando numa linguagem muito mais simples, direta, acessível, mas que estava totalmente ligado. E eu comecei a perceber que existe um link, que Deus estava em tudo. Tá aí um grande ponto. Eu ficava maluco naquilo assim. Porque, olha, hoje você tá no business. Né? Hoje sua principal área de atuação, podemos dizer que seu ministério, né, é no business. É o seu chamado. Você toca vidas e toca negócios. Né? E através disso, você cumpre o teu ministério. Você sente Deus ali. Você flui. Né? Algo flui de você. Vida flui de você através disso. E esse é um grande tabu para as pessoas. Né? Por quê? Se a gente for olhar alguém, o que a gente considera mais espiritual? A gente considera mais espiritual a pessoa que abre uma igreja, por exemplo. Na mente da pessoa que não tem um entendimento de reino, quem é espiritual é quem abre uma igreja. Né? A gente não tem uma ideia de que alguém que abre uma empresa seja espiritual. Né? Essa é a ideia do senso comum. Mas, na verdade, existem empresas que são mais espirituais do que igrejas. Por quê? Ser espiritual é cumprir o propósito do Senhor. Aí tem igrejas que são abertas que não cumprem o propósito do Senhor, mas tem empresas que cumprem o propósito do Senhor. Então, ainda existem igrejas que acreditam que o evangelho é formado de pessoas iguais, né, umas às outras. Exato. Que seguem um rito religioso, que segue até uma postura que você olha assim, você já ali é crente por causa da, sei lá, usos e costumes, investimentos e coisa e tal, quando na realidade é aquilo que a gente aprende aqui, que o seu ministério ele é exercido dentro da sua individualidade. exato. E pela sua história, pelo que seu pai te ensinou, e por aquilo que você vem aplicando, você sempre teve uma inclinação de converter tudo na sua vida para uma área mais business. E por que não o evangelho? Transformar vidas através dos negócios, que é o que você, né, exerce hoje. Então, quando você teve essa transformação, que você foi para a igreja, que você começou a conhecer mais a palavra, a conhecer mais o evangelho, você conseguia fazer conexões entre o evangelho e os negócios. Era isso, né? Eu falo assim que a manifestação de Deus mesmo é tão real, tão profunda, tão em tudo. A gente dentro da empresa lá, a gente tem, obviamente, como empresa, nós temos o quê? Temos metas, temos áreas, temos atividades, temos, posicionamento. E aí assumir que a gestão, que a liderança... E aí eu volto lá, na época da igreja, me deram um livrinho para ler, O Monge Executivo. Uau. Olha, fala sobre o quê? Liderança. Sim. Cara, aquele livro inteiro, se eu for olhar para ele, é business. Aquele livro é totalmente business. Ele ia falar, cara, como que eu sou um líder? E o líder, ele não é aquele que manda, de fato, é aquele que... apresenta o modelo do líder servidor. Né? E de fato é isso, o responsável pelo resultado da minha empresa sou eu. E aí quando a gente não está batendo meta, qual que é a direção que a gente dá dentro da empresa? Real. Cara, como que está dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua perspectiva de correto, bom e ruim? O que você tem pensado? Porque a Bíblia fala, né, para trazer a memória, trazer a mente aquilo que nos dá esperança. Então, o que você está pensando? Porque a manifestação do que vai acontecer é muito de acordo com a atmosfera que eu carrego comigo. Dentro da empresa a gente fala muito sobre isso. Então, a gente tem feito o quê? Uma imersão de informações, de uma imersão, de conscientização, uma imersão ali, de palavras, de princípios, de conceitos. Fala, gente,
para eu chegar no próximo nível, para eu conseguir fazer as metas, para eu conseguir ter atividades que de fato tragam resultados, eu preciso ter minha perspectiva, minha atmosfera, os meus relacionamentos têm que ser modificados. E para isso, assim, a Bíblia ela baita um manual de instrução para que a gente faça isso. Você falou algo interessante, que foi quando você estava fazendo o curso, você também percebia na empresa. Esses dias, uma das alunas aqui do curso de Liderança Saudável, que inclusive sua sogra participa aqui, Josefina, beijo. Josefina, Josefina, veinha, é a sogra do Ícaro Queiroz. Queremos Josefina, hashtag Josefina vem, né? Em breve ela vem, já entramos em contato, né? A agenda dela é muito ocupada, né, e tal. Fica atendendo os doidos aí. Exatamente, né? Muita gente Dos perturbada. quais eu sou um deles. Muita gente perturbada. Somos. E aí, ela faz parte desse curso. Uma das alunas, mano, chegou com um comentário parecido com o seu, na hora eu me lembrei. Ela falou assim, olha, gente, mandou lá no grupo, valorizem o que nós estamos aprendendo às segundas-feiras. Porque eu paguei muito caro numa imersão de final de semana, ela falou lá o nome do local, e no primeiro dia da imersão, o que eu aprendi lá foi o que a gente está aprendendo na igreja. Né? Então isso é muito legal. Real. Né? Gente, se a gente, de fato, assim, olhar para o que acontece dentro da igreja com uma ótica assim, do que eu posso aplicar na minha vida, é transformador. Casa, família, resultado, empresa, tudo assim, o movimentar é muito grande. E uma coisa que eu acho importante, né? Você falou assim, você aprendeu com seu pai. Eu ouvi o meu pai, porque ele fala e comunica aos quatro cantos. Então, ouviu quem deu ouvido para ele, quem quis ter a abertura. Então, porque assim pode trazer uma conotação para quem está falando, mas eu não tive quem me ensinou. Mas tudo ensina. Então, aí eu olho assim, olha para a vida no modo geral. O que eu aprendo com a realidade que eu tenho hoje? Exemplo, eu estou bem financeiramente. Pega a minha carteira, abre, quanto eu tenho de dinheiro ali dentro. É um feedback que a vida está me dando sobre o resultado que eu estou construindo sobre aquilo. O trabalho que eu faço, que eu exerço, é um feedback daquilo que eu fiz, não é o que eu estou fazendo agora. É do que eu fiz há um tempo atrás. E o que eu quero lá na frente é o que eu vou fazer agora. Então, assim, se atentar que se eu aprendo com tudo o que acontece, eu não preciso, amor das minhas palavras, eu não preciso do meu pai me ensinando, eu não preciso da minha esposa me empurrando, da minha mãe, não é isso, não é sobre isso. É como eu lido, como eu aprendo com as manifestações, porque assim, todos nós vamos errar. E aí tem os dois erros, né? O erro mortal, você não consegue aprender mais nada, faliu, acabou. E o erro não mortal. O erro não mortal tem que tirar aprendizado dele. Então, inclusive eu estou aqui hoje. Eu gostaria de estar onde? Digo assim, aqui não fisicamente agora, mas eu estou aqui com essa empresa, com esse estágio, nesse momento da minha vida familiar, pessoal, empresarial. É o que eu gostaria? Cara, é um feedback da minha vida sobre o que eu fiz. Se eu quero algo diferente, então eu tenho que aprender com os erros que eu tive para poder transformar o novo. E o erro é natural, é humano, e a gente vê desde a primeira empresa que a Bíblia mostra. A gente tem erro desde sempre. E as pessoas não têm essa paciência, né, de cavar. Porque, na verdade, para você chegar em um lugar, é a escavação que você faz para você alcançar aquilo. Então, de repente, alguém que vê você hoje, onde você está, elas não conseguem mensurar a trajetória que teve. Acha que foi fácil, né? Ainda mais hoje. Eu sempre estou botando a culpa nas redes sociais das coisas, dos problemas da Terra. Meu celular está até desligado, eu não vou usar. Hoje, quando você vai nas redes sociais, você só vê o melhor das pessoas, né? Você só vê a parte boa, né? A parte legal. E a galera que ela não tem uma mentalidade saudável, quando ela vê isso, que ela olha para a própria vida, ela fala, mano, minha vida não tá tão deslumbrante como eu tô vendo de todo mundo ao redor nas redes sociais. Ela não entende que teve uma trajetória. Ela não entende que aquilo é uma... Hoje você tem o seu canal de televisão na sua mão. E você só vai pôr programa bom, né? Você não vai pôr o dia que acabou o gás lá, que você não tinha dinheiro para comprar o gás. Você vai pôr o dia que você fez aquela lasanha maravilhosa e está comendo a lasanha. E aí é só maravilha. Uma das coisas que a gente tem sido um dos papos da nossa mesa é exatamente sobre como desfrutar desse tempo. Você acabou de falar que você está vendo hoje e já pensando daqui 5, 10 anos.
A pergunta que eu te faço é como desfrutar do processo? Desfrutar do hoje até chegar lá. Não estar ansioso. Como que faz para construir isso? Assim, ó, a gente tem que entender que nós nos moldamos de quem nós estamos próximos. O primeiro ponto é esse. E aí você tem que, assim, a maior habilidade de quem tem resultado é saber dizer não. E aí o não é para alguma coisa, para alguém, para uma circunstância, para um que vai... O dizer não é importante. Mas o grande lance que a gente olha assim, e a gente vê como senso comum, o Brasil, não diferente de outros lugares, mas vou falar do Brasil que eu conheço bem, ele tem uma... E eu falo da minha família, parte materna, que eu conheço bastante. Parte paterna eu conheço não tanto quanto eu conheço materna. Mas é muito natural que eu vou falar. Mas a gente tem assim, a lei de Gerson, síndrome de Gerson lá, né? Que é assim, tirar proveito ao máximo de tudo que eu puder e ter o menos esforço possível para ter resultado. Eu quero fazer o mínimo possível e ter o máximo de resultado. Eu quero folgar, descansar, quero curtir meu final de semana, eu quero que as férias cheguem. Cara, isso é o caminho do fracasso. É assim, é a trilha neural que vai gerar o que a gente... Porque o nosso corpo, no modo geral, no modo natural dele, ele quer economizar bateria, economizar força, economizar combustível. E aí, se eu me movimento na questão de ter essa lei, eu quero ter o mínimo esforço possível, ter o máximo de resultado de tudo que eu fizer. Vai fazer o quê? Vai fazer com que eu não me esforce. E a maior vantagem do ser humano não é a inteligência, não é a capacidade dele de aprender, mas é o quanto ele persiste. A persistência faz e diferencia o homem do menino. Isso. Então, para poder fazer a direção, na verdade, tem que se desvencilhar dessa lei do menor esforço, entender que todo dia é dia de produzir, a não ser que você seja socialista, aí você espera, aguarda que vai chegar. É real. Aí, assim, se esforçar, então, final de semana, é dia, noite, só que você tem que ter um tempo de descanso, de repouso, disso, mas, cara, você tem que se esforçar. O esforço vai ser recompensado. O esforço, né? Tem um texto na Bíblia que fala até sobre se esforçar para descansar. Até o descanso de verdade demanda esforço. Quando você é um cara que se esforça de verdade, até para descansar você tem que se esforçar, né? Porque você tá ali batalhando, né? Então entrar no descanso é algo que demanda esforço, principalmente dos esforçados. Porque os esforçados tendem a não descansar, né? Ô, Jesus. Qual que é, não, que provérbios são, fala assim, levanta tu, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Tem que falar assim que o preguiçoso diz assim, o leão tá lá fora, não vou ir não. É porque a gente sempre tem a tendência de procurar facilidades, né? Eu acho que a história da humanidade... Eles, os outros. Corrigindo, não, você vai entender. O ser humano. O ser humano, entendi, Isso. O ser humano, ele tem essa tendência de procurar facilidade, né? Eu lembro um dia que eu fui numa palestra do Drauzio Varela, muitos anos atrás, e ele falava que hoje, que o homem ele tinha que caçar, o homem ele tinha que plantar, ele tinha que fazer os corres dele, e hoje não. Hoje o cara, ele levanta no quarto dele, a televisão você não precisa mais ir até a TV para você ligar ou desligar. Você tem um controle remoto. Você pega, levanta do seu quarto, toma-se troca, vai até o elevador, desce, sai do elevador, pega o carro, vai até o trabalho, chega ao trabalho, pega o elevador. E hoje a gente não tem paciência de esperar 10 segundos o celular responder uma mensagem, alguém responder. A gente está tão imediatista e a gente está tão procurando facilidades que entra naquela questão que a gente estava falando outro dia, daquela frase que você falou que para mim foi que tempos... Quer que eu fale? Fala, por favor, tenha bondade. Atenção, câmera, please. Vou postar. Não estou nas redes sociais. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. Que lindo, vou postar. Mas é uma verdade, cara. É uma realidade. E assim, uma coisa que eu vou até te perguntar agora sobre isso, tá? Você ouviu os conselhos do seu pai, né? E você foi um cara que passou por momentos difíceis e conseguiu construir uma estabilidade. Não, porque você não está em estabilidade, você está em constante crescimento, né? A estabilidade é muito parado para você, né? Você está sempre em avanço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje você tem ali Davi e Lucas, que são seus dois garotões, que você está preparando eles, né? Como é que você está lidando agora
com a questão de eles terem mais conforto que você teve, eles terem um pai mais presente no sentido de estar em casa todos os dias, diferente do seu pai, diferente de como você teve. Como você vai administrar isso para que eles não se tornem homens fracos, para que eles também tenham esse impulsionamento, esse empurrão? Você já está pensando nisso? Até porque teoricamente, dentro dessa frase, eles estão, acredito eu, nos tempos fáceis. Tá mais fácil para eles. Você está dificultando? Como não tornar eles homens fracos nesses tempos fáceis? Vou falar para vocês, assim, ó, isso é um baita paradoxo, tá? Primeiro porque, de fato, as dificuldades que eu passei, eles não passam. Assim como meu pai passou, eu não passei. E aí, conciliar isso, eu acho que assim, de novo, eu volto para a Bíblia, volto para que assim, me ensina, me capacita, me instrui muito, e eu vou para minha realidade. Então, assim, eles merecem usufruir. Eles merecem fazer usufruto. Eles merecem fazer usufruto, senão eu estaria amaldiçoando o resultado que eu tive. Então, eles merecem, de fato, ter um usufruto daquilo que está sendo construído. Porém, o dia a dia deles tem os méritos que eles vão ter que construir com vida própria, com próprio esforço. Exemplo, o Davi, ele está estagiando, ele acorda às 5 da manhã, ele vai estagiar lá em São Paulo, ele entra às 8, o rolê, o fluxo é dele. Tem que fazer esse processo. Ele está agora com 18 anos, está na faculdade, mas ele está no processo dele, tem que construir o entendimento, o ensinamento, aquilo que ele aprendeu, ele vai ter que ter as experiências profissionais dele, que obviamente em algum momento ele vai se conciliar com as nossas e vai se fundir muito mais próximo. Mas hoje é dele, a experiência é dele, os resultados é dele, as dívidas que ele vem a contrair é dele, os resultados que ele vem a fazer usufruto também é dele. E a gente vai administrando para que ele não se perca, para que ele saiba o que é o limite. E quando ele, entre aspas, vacila numa circunstância, a gente fala, cara, você vai usar do seu dinheiro. Por quê? Porque você é responsável, você sabe que não pode fazer assim inadequadamente. Muito bom. O Lucas é outra, é mais novo, e aí, tô no desafio do foco, ele tá junto. E ontem ele tava lá, E aí a gente sentou, ele tá lendo hoje 150 páginas, porque não leu, e vai ter que ler. Então separou a parte da manhã para fazer uma parte da leitura, a parte para fazer outra durante os dias. Eu vindo para cá, eu via a Thay postando com ele e tava fazendo exercício. Assim, os resultados, cada um na sua etapa, no seu momento, tem resultado. Eu estou certo ou errado? Amanhã tu vai dizer. Mas a minha intenção é de acertar e corrigir e ficar atento para se tornar um homem forte. Isso é muito legal, porque realmente eles não precisam passar pelo que você passou, porque você conseguiu superar coisas que você consegue transmitir para eles sem as sombras do seu passado. E aí, a partir de agora, você empodera eles para ser melhor do que você. Mas para isso, você não faz isso dando tudo o que eles querem, mas dando tudo aquilo que eles precisam. Então isso é muito legal, né? Isso é muito louco. E para você administrar essa questão, de não super proteger, porque hoje eu vejo muitos pais que eles criam uma super proteção nos filhos, de modo que eles não permitem que os filhos tenham decepções, ouçam não, né? Hoje os pais eles protegem muito os filhos para evitar que os filhos passem por tudo isso, que ao meu ver, apesar de eu não ter muita autonomia de dizer isso porque eu não tenho filho, mas ao meu ver, eu criei apenas um cachorro em toda a minha vida. Ele fugiu. As plantas já morreram. E ele fugiu. Porque eu não tenho cachorro, fugiu, Caramelo. as plantas murcharam. Mas eu acredito que a superproteção, essa questão de não deixar o filho ouvir um não, de o medo do filho se frustrar ou se decepcionar de alguma forma, talvez essa blindagem, em vez de criar uma couraça, talvez cria só uma casquinha que qualquer coisa já... Palavras machucam. Estou triste. Sabe uma forma de ajustar isso? O Mel, que ele começou falando o quê? Que aqui é a mesa. Isso. Então eles participam da mesa. Eles sabem a dificuldade que nós passamos, as dores que nós temos e o que a gente gostaria de alcançar. Na medida e na limitação do que eles precisam e podem saber, eles sabem. E tem que saber. Porque, no final das contas, o resultado é nosso, é casa. O resultado é familiar. Ontem, por um motivo específico, chamei o Davi para conversar com ele, trouxe para ele um feedback. Aí eu vou falar depois do mundo business, né, do que é o feedback, mas trouxe para ele um feedback
para mudança de comportamento. A linguagem dele é toda corporativa, né? Sim, mas é incrível. Daqui a Filho, pouco eu o volto pai vai nisso. te dar um overview aqui de eu queria o seu feedback. Meu, isso é real. Aí eu trouxe feedback para ele, voltado, obviamente, ao comportamento que tem que ser ajustado, mudado. Cara, direção. E ali eu falo assim, mesa, aquilo é mesa. Muito bom. Maravilha. Na hora da conversa, eles têm que te apresentar algum dashboard, alguma coisa do tipo. Só os indicadores. Olha, eu posso considerar, Ícaro, assim, até hoje eu tenho trazido pessoas aqui para essa mesa que a mesa offline é tão boa quanto a mesa diante das câmeras. E de verdade, eu posso dizer que uma das minhas melhores experiências de mesa foi aquele dia em que a gente estava lá na sua casa comendo cachorro quente com Heinz de bacon, tomando Coca-Cola com baunilha, quando você tomava Coca-Cola ainda, e maus tempos, maus tempos. E aí a gente trocando ideia ali, e eu lembro da gente entrar num estado de fluxo na conversa, que vinha os downloads assim, uau, é isso e tal, e meu, algo muito gostoso. E a Thay, né, expansiva, eu também, aquela bagunça, aquela gritaria. Muito bom, muito bom. E isso é muito legal. Você falou algo sobre feedbacks que eu queria voltar rapidinho pra gente começar a falar sobre o que você tá vivendo hoje, o que você pensa em relação ao futuro, negócios, né? Mano, o que você falou sobre feedback pegou aqui. Por quê? Se a gente para analisar todas as áreas da nossa vida, elas estão nos dizendo alguma coisa. Cara, isso é muito louco. Porque se todas as áreas da nossa vida estão nos dizendo alguma coisa, isso significa que se a gente prestar atenção no recado que a vida está nos dando, a gente vai encontrar sabedoria para não precisar ouvir de ninguém. Né? E é isso mesmo que você falou. Talvez eu não precise de um pai, talvez eu não tenha um super mentor, alguma coisa do tipo. Né? Graças a Deus, Deus me cercou de sábios, né? Para ter conselheiros, mas talvez você que está me assistindo não vê, olha para o lado e não percebe alguém que pode te ajudar. Duas coisas, meu. Talvez o livro seja uma paternidade para você. Se você for do bairro, Arrow Church. Arrow Church, seja bem-vindo. Se você não for do bairro, Arrow Church também. Manda um direct no meu Instagram, brincadeira. Jesus, ele pode ser esse pai para você. Existem livros que podem ser pais para você em áreas específicas, né? Eu me lembro que em 2018 eu mergulhei, mano, num processo e eu li 50 livros em 2018. Mas cada livro me trouxe um aprendizado assim, ó, que me fez explodir, tanto no espiritual, no chamado, quanto livros mesmo, né? Business, Monge Executivo eu li nessa tacada, Cavaleiro Preso na Armadura, Boa Sorte, né? Livros incríveis aí, né? Que fazem a gente explodir o cabeção. Então, foi realmente um mergulho. E eu conheci lá coisas que meu pai não tinha capacidade para me ensinar. Né? Inclusive, nesse próximo domingo agora, nós vamos começar uma série. Quem sabe o Ícaro vai estar aqui em uma dessas séries aqui, que o Caio vai trazer algo sobre financeiro. E aí a gente colocou o nome da série assim: o que seu pai te ensinaria sobre finanças se ele soubesse? Uau! Muito bom. Fala um pouquinho mais sobre feedbacks aí. Vamos lá. Feedback, né? Primeiro ponto, assim, de verdade. Eu hoje tive reunião na empresa, 3 diretores, eu, Thay e o Bruno. Cara, para mudar coisas. Então, semana passada nós tivemos reunião, aí foi todo o time, a gente montou o planejamento estratégico 2023. O ano começou. Do ano que vem, já começou agora. E aí, hoje a gente estava montando a direção das áreas, para onde que vai, qual bacana. Cara, por que eu estou fazendo aquilo? Porque alguma coisa não ficou legal no passado, não está bacana, não está funcionando. Então, o planejamento estratégico ele serve para fazer mudanças. Isso é business, você só vai fazer o planejamento estratégico quando você quer mudar alguma coisa. Tem que mudar, senão eu faço ajuste e calibragem. E aí, nós estamos fazendo planejamento que não foi legal. Enquanto a gente gostaria, falhou. Sim. É um feedback. E aí, para que serve o feedback? Feedback serve para 2 coisas apenas. Mais nada. Eu tô com feedback, faz o feedback que eu tô com raiva. 2 coisas. Feedback ele serve para mudar comportamento ou para manter comportamento. Uau. Fora isso, não é feedback. É qualquer coisa. Eu estou precisando desabafar, mas não é feedback. E aí, para fazer o feedback, que só é para 2 coisas, então quando eu quero dar um feedback para alguém, eu quero que ele mude aquele comportamento que eu não achei legal, eu quero que ele mantenha o comportamento que foi adequado. E como eu tenho que chegar? Então adianta você me falar uma mentirinha, exemplo, nossa, como eu estou bonito, tá vendo? Não, tá bonito, mas na verdade está feio. Estou com a roupa suja. Então, isso não é um feedback. Por quê? Porque a pessoa não vai nem manter. Não gostaria que ela mantivesse aquele. Eu queria que ela
Então, assim, ó, o feedback ele tem que ser, não pode ser mentiroso, ele tem que ser verdadeiro, e eu não posso falar em desamor. Estou com raiva, a pessoa errou, ela fez de maneira inadequada, e eu com raiva vou lá e racho. Eu não consigo fazer com que ela mude, porque, primeiro, antes de eu falar, a pessoa ela tem o quê? Ela tem o senso dela, ela tem a estima dela, a autoestima dela. E para eu atingir, e a pessoa está aberta, para mim, primeiro eu tenho que chegar nela com verdade e com amor. Se eu chego falando de forma real, tranquila, pode ser incisiva, pode ser verdadeira, pode ser forte, mas eu não chegar ali de maneira agressiva, eu alcanço, eu não firo a autoestima. Uma vez que eu não firo a autoestima, essa pessoa, eu tenho acesso a ela. Eu tendo acesso a ela, eu com verdade, e falando agora que assim, o que eu quero ser ajustado, eu vou conseguir, com amor, né? Eu consigo fazer o acesso para que ela mude ou para que ela mantenha o comportamento. Aí tem as táticas de feedback, mas o ponto geral é esse. E aí a gente consegue... Método sanduíches, né, do Thiago. Não, peraí, vamos lá. Mano, sabe o que eu lembro aqui? O melhor cara de feedback é Jesus Cristo. Nas cartas de Apocalipse, cara. Ele tá dando um feedback para as igrejas. E ele começa dizendo assim, eu vejo que você está fazendo isso aqui muito bem. Parabéns, eu tô vendo isso, seu esforço, isso, aquilo. Por exemplo, para Éfeso, né? Eu vejo que você tem boas obras, você é top no que você faz. Olha, você tem um desempenho maravilhoso. Porém, eu tenho algo contra ti. Eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Então, ele elogiou algo que ele gostaria que mantivesse. Ele colocou ali o que precisava mudar. E no final, ele coloca um objetivo. Se você se arrepender disso, tem uma recompensa, que é isso aqui, ó. Entendeu? Então, Jesus é realmente o melhor cara de feedback. E a gente vê 7 cartas, né? E a igreja que estava indo melhorzinha ali era a Filadélfia. E aí ele só elogia a Filadélfia e fala para ela manter aquilo que está positivo. Né? A fé, a verdade, a pureza na palavra. E mostra também a recompensa dela se manter fiel. E no final tem Laodiceia, que Laodiceia já não tem nenhum ponto positivo para Laodiceia. Entendeu? Só que da mesma forma ele fala com uma ideia de resgate. De olha, se você se arrepender, eu tô à porta e bato. Meu. Se você decidir mudar, abre a porta que eu vou entrar e a gente vai resolver essas coisas. Né? Então, quando você falou de feedback aí, na hora eu me lembrei das cartas de Jesus Apocalipse. Quando a gente vai para business também, você conhece a técnica de Pareto? Ele, assim, ó, não importa aonde, se é business, se é casa, se é tudo. Em qualquer lugar, assim, para tudo aquilo que se refere a relacionamento, tá? Então, pode ser até no business, no negócio, na empresa, com sócio, na família, com o filho, com a mulher, com a esposa. Se eu tenho relacionamento, como que eu faço para extrair o máximo de relacionamento? E aí, baseado em ciência e técnica de Pareto, ele fala sobre isso. Ele fala o seguinte, que para eu conseguir o máximo de desempenho da pessoa, primeiro, o não estresse total, ele leva a pessoa ao fracasso. Então, tem um nível de estresse que faz eu ter alta performance. Mas o Pareto, ele fala que, assim, que a cada, no mínimo, tá? 3 interações positivas e eu fazendo uma negativa, eu tenho bons resultados. Então, se eu só tenho manifestação positiva, o resultado é horrível. Se eu tenho só manifestação negativa, o resultado é horrível. Uau. Onde está o ápice do desempenho humano? O máximo. 6, de 6 a 8 é igual, tá? Então, se eu tenho de 6 a 8 interações positivas para uma negativa, eu tenho o ápice do desenvolvimento. Sim. Se eu passo a ter 9, eu começo a diminuir, é como se eu tivesse a 5. Isso. Se eu passo a ter 10 e 11, é como se eu tivesse a 3 e 4. Já ouvi sobre linha de lousada. Já ouvi isso como exato, a lousada... É lousada, acho que eu errei. Né? Pareto é o 70 30. Isso, aí ó, linha de lousada. Linha de lousada, exatamente, as interações positivas e negativas. Aí, é animal, aí você vê assim, Jesus na Bíblia, se ele vê assim, ele tem lousada. Você imagina assim, o evangelho que é acessível para todos, se fosse falado só na glória, na manifestação de poder, de autoridade, que você vai conseguir benefício sempre, não tem nenhuma maneira de ser negativo, as pessoas não viriam. Então tinha também assim, ó, mostrando aquilo que era inadequado, aquilo que você não conseguiria, as suas fragilidades, você tinha que expor, você tinha que ser curado, cada fala, né? Então quando você pede perdão, você tem um resultado. Quando você confessa publicamente, você tem outro resultado.
E aí o que é? É lousada. Com base na lousada é o seguinte, gente, hipergraça é uma bosta, então, por favor, sai disso. Mas também, pra você que é super legalista, é 8 positiva pra 1 negativa, tá bom, meu querido? Muito bom, muito bom. Mano, pra gente fechar, falar um pouquinho sobre negócio e futuro e a pergunta de ouro aí do Aerocast. Fala pra mim, hoje, como é que tá Ícaro hoje, aquilo que você puder falar, o que você está desenvolvendo, o que você está pensando e para onde você está olhando agora? Tá. Hoje, assim, nesse momento, nesse estágio, eu tenho a empresa, a gente está com a Fit Gestão, que é a empresa voltada a trabalhar com pessoas e com negócios. Nesse momento, eu estou fazendo uma mentoria para iniciar o ano que vem, com 7 mentores, então a gente vai fazer uma aceleração de 7 anos em 3 meses, é a mentoria 7.3, e essa mentoria ela vai entregar o que, de fato? Aquilo que durante muitos anos eu aprendi sozinho, através de livros, relacionamentos e pessoas, eu quero acelerar. Então, no meu cenário, eu vou instruir, vou ser o mentor, no caso, de marketing digital. Então, o meu tema ali vai ser como que eu faço as empresas saírem do zero, do nada, ou até mesmo de um resultado, mas que não é o resultado final que ela gostaria, para ter uma explosão de resultados positivos baseado em estratégias de marketing, gatilho mental, e nesse cenário aí de condução, sempre fazendo assim, ó, o que eu traria de estratégia que funcionou no offline durante a minha vida inteira, e eu construí minha vida no offline, para uma estratégia agora do digital, pegar essa estratégia e massificar ela no modelo onde eu tenho a pulverização, então esse é o plano que eu estou fazendo para agora. Tá? Bacana. Hoje a gente fez a divisão de novo lá, assim, das áreas da empresa, e na FIT eu estou como o CEO da empresa e eu estou na frente da parte financeira. E aí, com responsabilidades novas, com desafios outros que eu estou lá dentro. Então, assim, a minha visão de negócio hoje é, dentro da empresa, fazer a casa crescer, fazer o resultado aparecer e desempenhar o melhor de cada pessoa do meu time. Então é isso. Por quê? Porque baseado no meu extrair, e aí nós somos 13, nós somos 12 lá, né? Somos discípulos. Extrair aqui do nosso grupo o melhor, a gente vai conseguir alcançar pessoas e fazer a transformação fora. Uau. O objetivo nosso é esse. Extraordinário. Muito bom. Pra gente fechar, Salo, lança a perguntinha. Vamos lá, pergunta do Aerocast. Ficou final. Você tem uma mensagem, né? E todo mundo vai ver essa mensagem, vai receber no celular, nas suas redes sociais, no outdoor. Todo mundo vai ver uma mensagem que o Ícaro tem para transmitir para as pessoas. Qual seria essa mensagem? Uau, profundo, hein? Indo para lá. E sem falar em feedback e overview, né? Indicadores. Bora lá. Você que está vendo o vídeo, entenda que dentro de você, em você, existe uma melhor versão. Ainda que você esteja satisfeito ou que você não consiga enxergar uma satisfação aí dentro, existe uma melhor versão. E para você extrair essa melhor versão, entenda aquilo que você é bom. Em alguma coisa, você é bom. Em algo. É numa fala, numa maneira de elogiar, num abraço, é no sorrir, é na companhia, é de sempre estar ali disposto, ou é de ser aquela pessoa incisiva, detalhista. A sua maneira de ser, com certeza, coopera para alguém. Então, o seu melhor sendo extraído, sendo aceito, você olhando com gratidão para aquilo que você tem, eu tenho convicção, tá? Que é só o início. O novo platô, o desafio quando você sair de uma maneira de olhar para o que você tem como normal, entender que dentro disso, da sua maneira de ser, tem de fato ali assim, algo especial, você vai começar a manifestar nas pessoas à sua volta ali assim, um contágio tão poderoso que as pessoas vão ver em você, vão enxergar em você alguma coisa que elas gostariam de ter. E esse gostaria de ter é simplesmente pela sua essência, pelo que você é. Então eu de verdade, eu coloco assim, ó, eu desafio você a extrair a tua melhor versão hoje, extrair a sua melhor versão amanhã, ser um pouquinho melhor do que ontem, e você não conseguir melhores resultados, melhores pessoas, novas conexões, uma atmosfera melhor. E essa atmosfera, eu tenho convicção que ela leva você para o próximo nível. É o meu desafio todos os dias. Então eu te falo assim, ó, olha para você, para a sua realidade, sem se comparar. E faz. Só vai e faz. Sem querer, sem ter vontade e sem acreditar hoje. Mas faz acreditando que você pode extrair um pouquinho melhor, 1% melhor hoje. Que amanhã vai ser diferente. Acho que a minha mensagem é essa. Uau! Muito bom! Muito bom, galerinha. Esse foi o nosso papo incrível com o Ícaro Queiroz. Meu Deus, a régua desse relançamento ficou muito alta.
né? Foi realmente incrível poder conversar com você, Ícaro. E você que está em casa, você não perde por esperar as próximas novidades dos próximos dias. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, de curtir, de comentar, né? E se inscrever também no nosso canal para acompanhar os próximos. Um beijão para vocês. Valeu! É nóis!